Muita coisa me chamou a atenção, assim, em relação a esse conceito de beleza, a sua relação com o seu corpo, o seu processo de autocuidado. E em um deles, inclusive, você falava que hoje você tá cada vez mais linda e bem vestida, assim, e foi até eleita, né, em Brasília, a mulher mais linda e bem vestida, eu acho, porque você falou que o pessoal político é cafona. Não é de Brasília, não era sobre Brasília, mas que a política é cafona. Sim. E que isso, querendo ou não, é uma dedicação com o seu trabalho, mostra seriedade, mostra que você também... O seu eleitorado merece você estar ali bem vestida, plena e se dedicando a isso, né? É isso mesmo? O que você acha? Acho que é exatamente isso. A política é cafona, ela é feita de qualquer… As pessoas não se preocupam com a estética da política. E eu brinco sempre que a crise também é estética e a gente precisa superá-la. Porque eu acho que é um cuidado, é um respeito ao eleitor, é um respeito ao ambiente de trabalho, é um respeito ao salário que nós recebemos, é um respeito ao lugar que nós ocupamos. A política tem que ser feita com seriedade. A gente não se arruma pra ir a um evento, a gente não se arruma pra ir a uma festa, a gente não tem preocupação com a forma como as pessoas vão nos ver em determinados espaços. Por que com o nosso ambiente de trabalho, em especial com a política, tem que ser diferente? Tem que ser feito de qualquer jeito. E tem uma outra coisa que pra mim é muito importante, que é a conexão que a gente consegue fazer e construir com outros setores da sociedade através da linguagem estética. Os jovens que fazem com que as minhas redes sociais sejam bombadas, que me fazem viralizar no TikTok, que me comparam com Beyoncé com uma virada de cabelo numa discussão tão importante como, por exemplo, o combate ao casamento homoafetivo que está tentando ser tramitado no Congresso Nacional, eles fazem isso porque eu consigo trazê-los para olharem para a política e aproximá-los da política, não só pela discussão política institucional, mas por outras coisas que falo, que faço, por outras linguagens que utilizo para atraí-los. E eu acho que isso é extremamente político. A gente precisa aproximar a juventude, a gente precisa aproximar as pessoas que não se sentem pertencentes a ambientes políticos da política. E qual forma nós fazemos isso? Das mais diversas maneiras, não existe uma receita de bolo. Uma das inúmeras maneiras que eu encontrei de fazer isso é atrair essa galera pela estética, pela aparência, pela moda, pela beleza, por outros tipos de debate. E que não vão ser debates isolados do fazer político. Eu estou falando sobre fazer política, eu estou sendo política quando eu estou falando de moda, quando eu estou falando de roupa, quando eu estou falando de skincare, quando eu estou falando de beleza, quando eu estou falando de cabelo, quando eu estou falando de uma série de outras coisas que muitas vezes vai ser mais interessante pra essa galera do que só a minha fala lá na CPMI, ou na CPI, ou na comissão e etc. Então, pra mim, é também uma forma de agregar, é uma forma de aproximar e uma forma de respeito ao meu eleitor, uma forma de respeito ao meu ambiente de trabalho e de respeito à minha política que eu quero construir, que é uma política inovadora, é uma política diferente e é uma política que traga mais beleza do que essa política velha, cafona, ultrapassada, pensada por esses mesmos homens de sempre, que é pensada dessa maneira exatamente para afastar as pessoas, para que as pessoas não se sintam representadas, para que elas não se vejam no ambiente político. Então é um pouco disso, assim, é uma mistura desses universos. Estar bem arrumada, estar bem vestida, não é sinônimo de enriquecer ou de estar milionária, porque, por exemplo, as minhas tias sempre foram empregadas domésticas, são empregadas domésticas até hoje, e não existe nada mais legal, mais bonito e mais prazeroso para elas do que se arrumarem e saírem de manhã para irem para os seus trabalhos. Elas querem estar bem arrumadas, elas querem estar bem vestidas. E não são mulheres que enriqueceram, não são mulheres que são milionárias. Nós não estamos falando aqui de luxo, nós estamos falando aqui de cuidado, nós estamos falando aqui de se preocupar, de se apresentar de determinada maneira para determinadas ocasiões. Então eu não acho que exista um paradoxo. Eu acho que existe, às vezes, um mau caratismo de pessoas quererem usar isso para dizer, olha lá, está mais preocupada com questão A, com questão Z, do que com o trabalho, que na verdade a mim não se aplica. Qualquer pessoa que pegue o meu trabalho, desde a Câmara de Vereadores até agora, os meus 7 meses, 8 meses de deputada federal, as minhas entregas são todas muito tranquilas, boas, dentro do conforme. Eu não deixo de para tal coisa. Eu sigo e uno os dois ambientes. Mas existe esse lugar de achar que para estar bem arrumada, para estar apresentável, para estar bem, é preciso se ter muito. Não. É preciso ter preocupação com isso. É preciso querer isso. E eu sempre uso as minhas tias como os meus exemplos. Mulheres simples, mulheres pobres, mulheres das periferias, mulheres que são empregadas domésticas, mas que sempre tiveram o cuidado, sempre gostaram de ter seu creme hidratante, seu perfume, sua roupinha, se organizaram,
todos os dias de manhã levantavam mais cedo, se arrumavam, tomavam seus banhos, arrumavam seu cabelo. Não existia uma fetichização ou uma romantização da precariedade, da miséria e da pobreza. Não existia um lugar de reforçar aquilo. Muito pelo contrário, elas queriam estar bem apresentadas, até para serem respeitadas. Até porque para nós, mulheres negras, para nós, mulheres transexuais e travestis, a aparência e o lugar que a gente disputa na sociedade, a nossa aparência muitas vezes chega primeiro do que a gente. E a gente sabe que a gente não pode se dar determinados tipos de direitos que outros grupos sociais podem se dar, porque pra gente a conta é muito mais cara. O lugar ao qual o nosso corpo será colocado, ele ainda é pior. Então a gente se preocupa. A gente se preocupa em chegar com determinada estética para se fazer respeitada em uma sociedade que ainda hoje continua avaliando as pessoas pelas as aparências. E isso não é sinônimo de riqueza, de dinheiro, de luxo, de glamour ou de poder. Isso é sinônimo de cuidado, isso é sinônimo de respeito, isso é sinônimo de olhar pra você e dizer: eu quero, eu mereço, eu posso estar melhor apresentada com as coisas que eu tenho, com as condições que eu tenho, com o perfume que eu tenho, com o hidratante que eu tenho, com a roupa que eu tenho. E aí cada uma vai usar de acordo com as suas condições e aquilo que a sociedade lhe permite ter.